meu Padawan guerreiro! Tudo bem, meu bruxinho? Hoje a gente tá aqui pra falar de polinômios. Bacana? Apesar do nome difícil, não vai ser muito difícil. A gente vai falar de polinômios por algumas aulas, porque é um conteúdo um pouquinho maior, mas é relevante, galera. Polinômios caem. Polinômios caem. Polinômios caem no Colégio Naval. Polinômios caem na IPCAR. E polinômios vai ser muito importante pra gente entender funções quando a gente for falar lá na frente. Bacana? Primeiro, vamos lembrar de uma coisa seguinte. A gente já viu lá em expressões algébricas muitas coisas que a gente hoje chama de monômio. É um termo algébrico. É um único termo isolado. Alguma coisa do tipo 2x. 2x é um exemplo de monômio. Por exemplo, 2xy é um exemplo de monômio. 4z ao quadrado w é um exemplo de monômio. É quando você tem um termo só, você não tem somas e subtrações de termos diferentes. Um binômio é quando você tem uma soma ou uma subtração de monômios. Por exemplo, 2x mais 3y. Coisa que a gente viu pela frente. Isso é um exemplo de monômio, de binômio, perdão. Mas bacana tomar cuidado com uma coisa. 2x mais 3x é um monômio, porque 2x mais 3x é 5x, ok? Eu poderia pegar, por exemplo, 2yz mais 3w, por exemplo, um binômio. Trinômio é o mesmo raciocínio com 3, né, senhores? Então, x mais y mais z é um exemplo de trinômio. 2xy mais 3zw mais 4k é um outro exemplo de trinômio. E quando a gente tem uma soma de 4 monômios ou mais, a gente chama de polinômio. Bacana? Sacou? Pegou o bizu? E é exatamente o que está escrito aqui. Então, quando você soma mais do que 3 monômios, você tem um polinômio. Perfeito? Cuidados que a gente precisa tomar, tá bom? Polinômio é uma coisa do tipo vários numerozinhos, que são constantes, são números, A0, A1, até o AN são números, ok? Multiplicados por seus respectivos, suas respectivas variáveis. Bacana? Cuidado que eu preciso que vocês tomem aqui, que é sempre muito problemático. Um exemplo muito comum de polinômio é o seguinte, por exemplo, para cá, poderia pensar em 2x elevado a 1, 2x ao quadrado, 3x ao cubo, 17x à quarta, por exemplo. Isso aqui é um exemplo de polinômio. Bacana? Isso aqui é um exemplo de polinômio. Eu estou somando mais do que 3 monômios. O cuidado que eu preciso que você tenha é, primeiro, todos esses carinhas aqui, que estão desenhados, escritos em preto, precisam ser números reais. Ah, Antônio, eu posso botar um número complexo aqui? Eu posso botar um 5i aqui? Calma. Você até pode ter um polinômio complexo, mas para vocês, para o edital de vocês, a gente não vai estudar polinômios com coeficientes complexos. Então, para todos os efeitos, de A0 até a N, a gente tem apenas valores reais. E segundo, esse carinha aqui, o maior expoente do seu polinômio, tem que ser sempre, na verdade o maior não, né? Vou corrigir. Você não pode ter nenhum expoente negativo. Bacana? Seu polinômio não pode ter um expoente negativo. Por exemplo, se você tenta fazer um troço desse tipo, 2x mais 2x ao quadrado mais 3 vezes x a menos 1, lembra que 3x a menos 1 é a mesma coisa que 3 sobre x? Isso não é um polinômio, ok? Ah, Antônio, isso aqui é uma fração algébrica, é um termo meio estranho, bacana, isso existe, mas não é um polinômio, ok? Você não pode ter expoentes negativos, perfeito? Bacaninha? Show de bola. Muito cuidado com isso. Por isso, esse seu carinha aqui, os seus expoentes precisam ser sempre maiores ou iguais a 0. Expoentes maiores ou iguais a 0. Muito cuidado com isso. Bacana? Legal. Próxima coisa que eu preciso falar para vocês é o seguinte. Existem alguns tipos interessantes de polinômio. Polinômio nulo, por exemplo, e o polinômio constante. Polinômio nulo é um caso particular de polinômio constante. O que seria o polinômio nulo, por exemplo? É um polinômio que dá sempre 0. Ele é sempre 0. Olha o que está acontecendo aqui. Esse P é o nome do meu polinômio. O nome do meu polinômio é P. Meu polinômio se chama P. X é a variável em que eu estou utilizando para expressar esse polinômio. Todas as variáveis estão expressas em função de x. X é a variável do polinômio. E aqui eu estou realmente explicitando o meu polinômio. Perfeito? Polinômio nulo é um polinômio que eu posso escrever desse jeito. Sei lá, eu vou chamar de n meu polinômio nulo. N de x é igual a 0. Significa dizer que para qualquer valor de x que você bote nesse polinômio, o resultado dele é sempre 0. Perfeito? Isso é o que ele está dizendo. Porque observe o seguinte. Olha, por exemplo, esse carinha aqui. Eu vou chamar esse polinômio aqui de t de x. Repara que nesse polinômio,
Se eu coloco o x sendo 0, ele dá 0. Mas se eu boto esse polinômio, o x sendo 1, eu acho 2, 4, 7, 24, certo? Então, olha que bacana, o meu polinômio t, e isso a gente é relevante, esse meu polinômio t calculado no ponto 0 dá 0. Mas t calculado no ponto 1 dá 17. 17 não, a gente já fez a conta, dava 24. Certo? Isso se chama valor numérico. Uma coisa que certamente vocês já viram pela vida, certo? Isso aqui que eu estou fazendo é calculando o valor numérico desse polinômio. Sem mistério, sem dor de cabeça. Muito simplesinho, vamos relembrar. E o que é um polinômio constante? Galera, polinômio constante é muito parecido com o que é polinômio nulo, só que ele dá sempre o mesmo resultado. Veja bem, polinômio nulo, ele é constante. Independentemente do valor de x que você coloca ali, independentemente do valor que você atribua à sua variável, ele sempre dá 0. 0. Ele é constante, ou seja, independentemente do valor que você atribua à sua variável, ele dá sempre o mesmo valor. Polinômio constante é exatamente isso. Escolhe o valor, 7, sei lá. Então você vai criar um polinômio, por exemplo, c de x igual a 7. Isso é um polinômio constante. Independentemente do valor de x que você coloque nele, ele sempre dá 7. Isso é um polinômio constante. Bacana? A ideia de polinômio é exatamente essa. Sem muito mistério. Você tem um carinha, seu nome do seu polinômio, que é p. Você tem a variável que ele está expressa. E aqui é a forma como ele se comporta. Vocês certamente já estudaram a função do primeiro grau, por exemplo. A gente não vai falar de função aqui, mas aqueles que já viram. Deve lembrar, por exemplo, que você fazia isso aqui. Olha que bacana. Isso aqui é um polinômio. Está aqui o nome do seu polinômio. O nome do meu polinômio é f. A variável que ele está expressa, normalmente ele é expressa com a variável x. Isso não significa que ele precisa ser. Eu posso expressar ele na variável c cedilha. A letra é minha, eu boto o que eu quiser. E como é que ele se comporta? Perfeito? Show de bolinha? Legal. Vamos falar de uma coisa que é importante. Se chama igualdade polinomial, galera. Igualdade polinomial. Quando que dois polinômios são iguais? Isso é importante. Galera, a gente vai dizer que dois polinômios são iguais quando os coeficientes de mesmo grau entre eles forem iguais. Por exemplo, Antônio, como você quer que não entendi, Antônio? Pensa nisso aqui. Você tem um polinômio ax ao quadrado bx mais c. Isso é um polinômio. Antônio, isso parece a função do segundo grau. A gente não viu função ainda, mas é verdade. E você tem um outro polinômio, 2x ao quadrado mais 3x mais 1. Esses polinômios somente serão iguais se você afirma que os dois polinômios são iguais. É porque necessariamente o a tem que ser 2. Por quê? O termo que acompanha o coeficiente de grau 2 no primeiro polinômio tem que ser igual ao termo que acompanha o coeficiente de grau 2 no segundo polinômio. O b tem que ser 3. O termo que acompanha o coeficiente, o termo que acompanha a variável de grau 1, desculpa, falei coeficiente, perdão. O termo que acompanha a variável de grau 1 é o termo que acompanha a variável de grau expoente 1. E por último, o c tem que ser 1. O termo que acompanha a variável de grau 0... Antônio, por que grau 0? Grau 0, porque aqui é x elevado a 0, né? X elevado a 0 dá 1, certo? O termo que acompanha a variável de grau 0 tem que ser igual ao termo que acompanha a variável de grau 0. Nome importante? Normalmente, o termo que acompanha a variável de grau 0, a gente chama, tem um nomezinho para esse cara, a gente chama esse cara de termo independente. E tem um nome bastante intuitivo, né? Porque, repara, independentemente do valor de x que você colocar, independentemente do valor que você utilizar para calcular o seu polinômio, independentemente do valor que você atribui à sua variável, o resultado desse termo é sempre o mesmo. Pensa nesse cara aqui, por exemplo, da direita. Se você calcular esse polinômio com x sendo 10, o valor do termo independente continua sendo 1. Se você calcular esse polinômio com x sendo 5, o valor do termo independente continua sendo 1. Ou seja, o resultado, não estou dizendo que o resultado do polinômio não muda, eu estou dizendo que o resultado do termo independente não muda, independentemente do valor que você utiliza para x. Por isso ele se chama termo independente. Perfeito? Isso aqui é igualdade polinomial. Perfeito? Zero dor de cabeça com isso? Tranquilaço? De boinha? Tamo junto? Beleza com igualdade polinomial? Vale para grau 2, grau 3, grau 4. Você só tem que tomar cuidado com uma coisa. Olha a pegadinha aqui. Você vai encontrar um momento em que vai aparecer isso aqui, ó. O seu polinômio vai ser desse jeito. Vai ter um dx ao cubo ali daquele lado.
Perfeito? E se você tem um dx ao cubo daquele lado aqui, eu escrevi um dx ao cubo bem aqui. Perfeito? Tá pegando? Tá pegando? Olha que interessante, meu querido, minha querida. Você não tem ninguém de x ao cubo desse lado, certo? Então, o seu coeficiente de grau... O seu coeficiente que acompanha a variável de grau 3 aqui é D. Seu coeficiente que acompanha a variável de grau 3 aqui, quem é? Ah, eu não sei porque não aparece. Você sabe sim. É só você escrever. Eu poderia escrever aqui um 0 x ao cubo. E aí sim eu chegaria à conclusão que o D também teria que ser 0. Bacana, isso aqui é uma coisa importante. Às vezes você quer fazer uma igualdade entre dois polinômios, em que de um lado você tem um termo, uma variável de grau 3, expoente 3, e no outro você não tem um termo, uma variável de grau 3. Como é que você vai fazer? Exatamente desse jeito. Vamos para algumas operações importantes. Primeiro, antes disso, raízes. Vocês vão ver pela vida de vocês. Vocês vão ver. Alguém dizendo, qual é a raiz desse polinômio? Ou melhor, qual é o zero desse polinômio? São duas formas de fazer a mesma pergunta. A gente diz que para um polinômio a raiz ou zero é o valor numérico que você tem que atribuir à variável para achar como resultado o zero. Bacana? Quando eu digo para você raízes ou zeros, se eu quero procurar a raiz do meu polinômio P, eu estou procurando o valor da minha variável que faça com que o resultado desse polinômio, com que o valor numérico desse polinômio seja zero. Perfeito? Vou pegar um exemplo bem simples. Imagina que eu tenho um polinômiozinho aqui que meu polinômiozinho aqui é de x igual a 2x menos 1. É uma pergunta muito comum você se fazer. Qual é a raiz de quê? Qual é a raiz de quê? Ou seja, qual é o valor que eu tenho que atribuir à minha variável dentro desse polinômio Q, para que o valor numérico seja zero. Ou seja, qual é o valor de x que eu tenho que colocar aqui para que isso aqui seja zero. E a gente sabe resolver isso aqui, a gente já fez isso várias vezes, né? X igual a meio. A conclusão que você chega qual é? A raiz do seu polinômio Q é meio. A raiz do seu polinômio Q é meio. Perfeito? Ou você poderia dizer o zero do polinômio Q é meio. E a gente usa esse termo muitas vezes, o zero do polinômio, porque é exatamente o valor que você atribui para que o valor numérico seja zero. Cuidado! O zero nem sempre é raiz. Perceba isso. Se eu calcular aqui no ponto zero, eu acho menos 1, ou seja, zero não é uma raiz desse polinômio, pode ser de outros. Se você olhar para o polinômio t, que está aqui, por exemplo, se você calcular o polinômio t no ponto zero, você acha zero, ou seja, zero é uma raiz. Ou melhor, zero é um zero. Estranho isso, né? Mas pode ser. Não está errado você dizer que zero é um zero do polinômio t. A única coisa que eu acho bacana e que é muito maneiro que eu preciso dizer para vocês, tem uma coisa muito relevante, que é sempre o seguinte. Quando você olhar para o seu polinômio, olha o maior expoente dele. Nesse caso aqui é 4. Nesse caso aqui é 2. O maior expoente, claro, onde você não tem um coeficiente zero, né? Sei lá. Ah, Antônio, o maior expoente aqui não é 4. O maior expoente aqui é 17. Tem um 0 vezes x é 17. O maior expoente que não é zero. O maior expoente cujo coeficiente não é zero, tá? Esse cara se chama grau. A gente vai falar de grau com mais detalhes ali na frente. Mas o que é muito bacana é que se o seu polinômio, o maior expoente dele é 17, ele vai ter 17 raízes. Acompanhe essa informação. Se o seu polinômio tem grau 17, se o seu polinômio tem como maior expoente 17, ele vai ter 17 raízes. Eu não estou dizendo para você que as 17 raízes serão números reais. É muito bom. Seria muito bom se fosse. Isso não é verdade. Tá? Nem sempre é verdade, na realidade. Mas o que é muito interessante é, por exemplo, esse polinômio Q, porque às vezes você poderia se perguntar, existe algum outro valor de x que faz com que Q aplicado nesse valor dê zero? Ou seja, existe uma outra raiz para o polinômio Q? A resposta é não. Porque o maior expoente do polinômio Q é 1 e você já achou essa raiz, ou seja, o polinômio Q só tem uma raiz. Mas observe o seguinte, a gente olhou para o polinômio T aqui e a gente viu que zero era uma raiz dele. E você poderia se perguntar, será que existe outra raiz para T? Existem outros valores que eu posso colocar em x para que o polinômio T dê zero? E a resposta é sim, existem. Se o seu polinômio T, o maior expoente, é 4, então esse cara tem 4 raízes. A gente achou uma. Tem outras 3 que a gente não sabe quais são ainda. A gente poderia, e a gente vai encontrar, a gente vai aprender métodos para encontrar essas outras raízes. Mas isso é muito bacana, então anota isso aí. Grau é igual ao número de raízes. Isso se chama princípio fundamental da álgebra.
Princípio fundamental da álgebra. Perfeito? A gente vai falar um pouquinho melhor de grau, mas a grosso modo, o grau é basicamente o maior expoente que você tem como na variável do seu polinômio. Tá bom? Olha seu polinômio, olha todas as variáveis dele. Vê qual é a variável que tem o maior expoente. Esse expoente é o grau do polinômio. Nesse caso, grau 4. Nesse caso, grau 1. Nesse meu exemplo aqui, grau N. Nesse exemplo aqui, grau 2. Porque aqui você está multiplicando por 0, não conta. Tá bom? A gente vai falar de grau com um pouquinho mais de detalhes logo, meu querido. Vamos falar de operações entre polinômios, e a relação de operações entre polinômios é igual ao que a gente viu lá de operações em monômios, distributiva, etc. Quando você quer somar dois polinômios, imagina que você tem um polinômio j de x igual a... Vamos usar a criatividade. 3x ao quadrado mais 2x mais 1. E você tem um polinômio k de x igual a 6x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 7. Como é que você soma dois polinômios? Exatamente como você faria para somar duas expressões algébricas lá que você encontrou. 3x ao quadrado. Bom, eu posso escrever todo mundo junto e juntar os termos que são semelhantes. Como é que a gente soma esse troço? Vamos lá. 3x ao quadrado com 3x ao quadrado dá 6x ao quadrado. 2x, eu não tenho x embaixo, então 2x. 1 menos 7 dá menos 6. 6x ao cubo eu não tenho ninguém, 6x ao cubo. 3x ao quadrado eu já usei e acabou. Tá aqui a soma dos dois. Aí, Antônio, confuso somar assim. É confuso somar assim, não gostei. Então vamos somar de outro jeito. Uma outra forma de você somar esses caras, que foi exatamente o que eu fiz, é escreve o primeiro. Escreve o segundo. Tá bacana? Tá bonito? Tá elegante? Tá charmoso? Perfeito. E agora é só você utilizar exatamente o que você já sabe sobre soma de expressões algébricas. 6x ao cubo é o primeiro. Vou botar na ordem para ficar bonitinho, não que eu precise. 3x ao quadrado com 3x ao quadrado dá 6x ao quadrado. 2x eu não tenho com quem somar, né? 1 menos 7 dá menos 6. E deu exatamente a mesma coisa que a gente tinha feito em cima. Perfeito? Porque, na verdade, o que eu fiz em cima foi exatamente a mesma coisa que eu fiz embaixo. Eu só não fiquei com preguiça de escrever um do lado do outro. E, óbvio, a mesma coisa vale para subtração. O único cuidado que você tem que ter com subtração, meu padawan querido, o único cuidado que você tem que ter com subtração, e você vai colocar aqui um PQP. Imagina que você queira subtrair o j de x do polinômio k de x. Então eu quero calcular j de x menos k de x. Muitas das vezes a gente escreve isso desse jeito, tá? Ó, j menos k em x. Dá no mesmo. Quer dizer a mesma coisa. Quer dizer que eu estou pegando o primeiro cara, 3x quadrado, mais 2x mais 1. Não esquece do parênteses para não confundir. O primeiro polinômio menos, parênteses, o segundo polinômio. 6x ao cubo mais 3x quadrado menos 7. E por que isso aqui é importante, cara? Porque você tem um menos. E por que eu falei para você botar um parênteses aqui? Porque o cuidado que você tem que ter, que o seu concorrente vai errar, mas você não vai errar. Porque você é um Pokémon evoluído, você já é um Raichu. É que esse menos muda o sinal de todo mundo que está ali dentro. Como é que você faz essa conta aqui? Você faz 3x ao quadrado mais 2x mais 1. E olha o que esse menos faz. Menos 6x ao cubo menos 3x ao quadrado. Menos com menos dá mais 7. E aí agora sim você vai operar como se você estivesse operando as expressões algébricas que a gente já viu. Vou botar o menos 6x ao cubo aqui na frente. 3x ao quadrado menos 3x ao quadrado eu posso zerar, né? Porque, sei lá, passo para frente, passo para trás. Eu estou somando, estou subtraindo duas coisas iguais. Mais 2x. 7 mais 1, 8. Então, quando você subtrai esses dois polinômios, você acha exatamente esse troço daqui. Zero problema. Isso daqui é um outro polinômio, tá? É um novo polinômio. Você pode chamar esse polinômio de C cedilha, se você quiser. Ou eu posso chamar esse polinômio de J menos K, se eu quiser. Como eu preferir. E por último, a multiplicação, galera. Multiplicar dois polinômios é exatamente
fazer operações distributivas. É exatamente a operação distributiva. Pensa que a gente vai multiplicar j de x e k de x, perfeito? Eu quero pegar j de x e multiplicar por k de x. E o que eu vou fazer é só a operação distributiva. Ó, 3x ao quadrado mais 2x mais 1. E eu vou multiplicar por 6x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 7. E quanto que dá esse troço? O que eu vou fazer é, de novo, operação distributiva que a gente já viu, ó. Eu vou pegar esse primeiro cara e vou multiplicar por cada um dos outros termos. Depois eu vou pegar o segundo cara e vou multiplicar por cada um dos outros termos. Depois eu vou pegar o terceiro cara e vou multiplicar por cada um dos outros termos. Bacana? E vou somar tudo. Vamos ver como é que vai ficar. Primeira parte, vamos colocar aqui de preto, para não confundir. 3x ao quadrado vezes 6x ao cubo, vamos pensar. Quanto que é 3x ao quadrado vezes 6x ao cubo? 3 vezes 6 dá 18. X ao quadrado vezes x ao cubo dá x à quinta. Antônio, por que não x à sexta? Cuidado. X ao quadrado vezes x ao cubo, você repete a base e soma os expoentes. 2 mais 3 dá 5. Perfeito? Bacana? 3x ao quadrado vezes 3x ao quadrado. 3 vezes 3 dá 9. X ao quadrado vezes x ao quadrado dá x à quarta. 3x ao quadrado vezes menos 7 é menos 21. X ao quadrado. Então tá aqui, fiz a primeira parte. Perfeito? Peguei o primeiro cara, multipliquei por cada um dos outros três. Vamos pegar o segundo cara. Essa aqui é a primeira parte. Vamos para o segundo cara. 2x vezes 6x ao cubo. 2 vezes 6 dá 12. X vezes x ao cubo, x à quarta. 2x vezes 3x ao quadrado, 2 vezes 3 dá 6. X vezes x ao quadrado, x ao cubo. 2x vezes menos 7. Opa, é 2x vezes menos 7, menos 14x. Tá feita a segunda parte. E por último, a terceira parte, né? 1 vezes esse cara dá esse cara, 1 vezes esse cara dá esse cara, 1 vezes esse cara dá esse cara, né? Então eu tenho 6x ao cubo, 3x ao quadrado, 7x. E agora, de novo, voltamos a realmente o que a gente já sabe, que é simplesmente somar e subtrair. Porque a gente já estudou isso. Então, primeiro eu tenho 18x à quinta, vamos botar aqui tudo arrumadinho. Depois vamos ver o que a gente tem de grau 4. Quem que a gente tem de grau 4 aqui? Eu tenho 9x à quarta e acabou. Então, 9x à quarta. O que a gente tem de grau 3? Eu tenho 6x ao cubo, com 6x ao cubo dá 12x ao cubo. O que a gente tem de grau 2 agora? Observa. Eu tenho de grau... Opa, de grau 4 eu cometi um errinho aqui, né? Eu tenho 9, mas eu tenho 12 aqui, né? Então aqui dá 21. Perdão, cometi um errinho no grau 4. Você vê que distributiva é uma coisa que a gente tem que fugir o tempo todo. Porque distributiva dá conta, ok? É muito importante a gente saber fazer. Mas é uma operação que a gente nunca gosta de fazer. 9x à quarta dá 21x à quarta. Vamos para o x ao cubo. 6 com 6 dá 12. Vamos para o x ao quadrado. Eu tenho 3x ao quadrado menos 21 dá menos 18x ao quadrado. E vamos para o x só. Eu tenho menos 14 com menos 7 dá menos 21x. Certo? Opa, tem um errinho aqui. Eu fiz essa conta errada. 1 vezes 7 dá menos 7. Então, deixa eu corrigir. O que a gente tem com x é só o menos 14x. Menos 7, pronto. Agora tá certo. Eu tinha feito aqui 1 vezes 7 dando 7x. 1 vezes 7, 1 vezes menos 7 dá menos 7. Tá? Errinho de conta. E galera, é exatamente isso. Tá? Antônio, vocês devem estar se perguntando, Antônio, você não vai falar de divisão de polinômios? Vou falar de divisão de polinômios, mas não nessa aula. Divisão de polinômios é uma coisa um pouquinho mais delicada e a gente vai falar nas próximas aulas. Bacana? Show de bola? Tudo nos trinks? Beijinho pra vocês e até a próxima.